Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página neste Jornal 2 de domingo. Fechamos a semana que celebrou os 45 anos da Revolução de Abril, a semana em que muitos presos políticos voltaram à cadeia de Peniche, para lembrar que houve fascismo em Portugal. E é meu convidado hoje, Fernando Rosas, também passou por Peniche esta semana. Salazar e os fascismos é o mais recente livro que acaba de editar. Que caracteriza o fascismo em Portugal? O tempo está-nos a deixar com este período da história como, na sua leitura? Bom, eu acho que o regime salazarista foi uma modalidade do fascismo, não é? O fascismo em todo o lado na Europa foi um encontro entre um fascismo plebeu, terrorista, caceteiro, miliciano, e um fascismo conservador, um fascismo oriundo das elites, das oligarquias dominantes, que se encontra com o fascismo popular, plebeu, num regime de tipo novo, que é aquilo que nós podemos chamar os regimes fascistas. Este encontro fez com que os regimes variassem de acordo com o peso relativo de cada um dos parceiros que se encontrava. Em Portugal eu defendo a ideia de que o fascismo português é um fascismo conservador, essencialmente conservador, porque ele integra o fascismo popular, o fascismo do rolão preto, dos camisas azuis, dos milicianos com a saudação romana, etc., integra-o subordinadamente numa ditadura conservadora, tradicionalmente apoiada na Igreja e no Exército, representando as oligarquias dominantes do período entre as guerras e mesmo do pós-guerra, ou seja, as grandes famílias, os interesses da terra, do grande comércio, da banca, encontram-se com o fascismo popular num regime ao qual vão dar o nome de Estado Novo. É uma modalidade do fascismo conservador, diferente de outras modalidades do fascismo, que foram caracterizadas pela hegemonia do fascismo plebeu, ou seja, a Alemanha nazi, tipicamente, não é? Em que o partido nazi exerce uma espécie de hegemonia tutelar sobre os interesses com quem se alia, da Krupp, da Siemens, da IG Farben, dos grandes interesses que se aliam ao regime nazi, mas numa postura crescentemente subordinada, sobretudo à medida que se preparava a Segunda Guerra Mundial. Ou o italiano, que é de ela por ela, ou seja, o Mussolini e os fasci de combatimento aliam-se à monarquia de Saboia, à Igreja Católica, à Fiat, aos grandes latifundiários, mas num equilíbrio equilibrado, passo o termo. Aqui em Portugal é um fascismo conservador, é um fascismo... Mas que representa essa tendência, os grandes grupos, as grandes famílias e os interesses sempre muito próximos do poder. Completamente próximos do poder. Aliás, a promiscuidade entre o poder e os grandes interesses é total. Até porque, repara, a elite nesse período, no período que dura o Estado Novo, é uma elite muito pequena, porque muito pouca gente tinha acesso ao ensino superior, muito pouca gente tinha acesso a estudos especializados e, portanto, a elite é muito pequena e transita do poder económico para o poder político. E uma compensação, quando eles abandonam o poder político, quando o Salazar escrevia as célebres cartas, agradeço os serviços prestados, vá-se embora, não é? Nem sequer falava com os ministros pessoalmente, mas a compensação era colocá-los nas administrações das empresas. Dentro da máquina do Estado. Dentro da máquina, não do Estado, mesmo. Dentro da máquina que alimentava o Estado. Exatamente, da máquina que alimentava o Estado. Normalmente até delegados do Estado nas administrações das empresas onde o Estado tinha participação, etc, etc. Esse é o regime, essa é a modalidade portuguesa, o fascismo à portuguesa é o regime salazarista. Fernando, mas temos a imagem hoje, passaram 45 anos apenas do 25 de Abril, de Salazar como um homem rigoroso, um homem que não se deixava pressionar e que não se deixava influenciar pelos interesses. No seu livro não é esse Salazar que é retratado. Nem é essa a verdade. E a história popular alimenta esta nem imagem. Nem é essa a verdade. O Salazar era um árbitro de interesses, não é? Quer dizer, no campo o campo social que o regime congregava, havia interesses concorrentes. Ou seja, os interesses do desenvolvimento industrial não eram exatamente os mesmos dos velhos agrários. Havia interesses de concorrência e de contradição. O Estado Novo arbitrava esses interesses. Arbitrava esses interesses no sentido de criar plataformas de
proteção ao conjunto dos interesses. Por exemplo, a cartelização corporativa das empresas, a reserva de mercado, as pautas aduaneiras, o condicionamento industrial e, acima de tudo, manter salários baixos para toda esta coisa e proibição do direito à greve, proibição de partidos políticos, proibição de liberdades públicas e, portanto, é desta forma que cresce a economia portuguesa, sobretudo no pós-guerra, quando começa a segunda Revolução Industrial finalmente chegar a Portugal. Ou seja, toda esta gente cresceu num ambiente político em que se contava com uma coisa certa. Era os trabalhadores muito sossegados, muito calados, com a PIDE atrás de qualquer menor manifestação de insubordinação. E, portanto, eu diria que a repressão política, a proibição da greve, dos partidos, das reivindicações, era uma espécie de componente do modelo de crescimento da economia portuguesa durante o Mas depois, em liberdade, se constrói esta imagem? Sempre que é preciso qualquer coisa com rigor, precisamos de um Salazar, de dois Salazares. Sim, porque essa esqueceram-se da história. Essa nostalgia mítica, digamos assim. Porque, repare, as pessoas que dizem isso, muitas delas não se recordam que o avô delas, ou os pais, ou os avós, viveu mal, ou que não ia à escola, não podia estudar, andava de pé descalço, estava lá na aldeia. Quer dizer, a mudança que Portugal operou com o 25 de Abril é uma mudança imensa do ponto de vista da distribuição dos rendimentos e da justiça social. Agora, como o país passou por dificuldades grandes, de crises, a primeira do FMI, então esta última, etc., há sempre a tendência de se criar uma espécie de mitologia retrospectiva. Quer dizer, naquele tempo é que era bom. Bom, naquele tempo era bem pior do que depois veio a ser. Bom, e depois também há interesse político em avivar essa mitologia. Houve há tempos um concurso sobre quem era a pessoa mais representativa. Sim, mas sabe como? Não era, o voto não era uma pessoa, um voto. Quer dizer, uma pessoa podia votar várias vezes e, portanto, houve lobbies de votos. Aliás, quem ganhou foi o Salazar, mas a pouca distância do Álvaro Cunhal. Portanto, houve lobby de votos que se organizaram para promover essa coisa. Isso não tem nada a ver com uma representação séria da memória, não é? É claro, a memória é uma matéria-prima que depois é trabalhada diferentemente. Mas está a ser trabalhada. O que está a acontecer em Espanha com o Vox, o que está a acontecer no norte da Europa, mesmo na Alemanha, em Itália, com a negação até de períodos da história recente, como o Holocausto, que nós julgávamos que em Itália, ninguém se atreveria a ir tão longe. E em Itália a revisão da resistência, exatamente, dos partigiani e tudo. Agora, mas o que se passa na Europa estão-se a verificar condições parecidas de vários pontos de vista. A história não se repete, portanto, não é o fascismo antigo que se vai repetir neste, mas de novas formas de autoritarismo que estão a emergir, fruto de condições que são condições que têm muita similitude com algumas das condições históricas que se verificaram nos anos 30, no período entre as duas guerras. Ou seja, mas isso acontece porquê? Uma massa de gente, com a democracia? Uma massa de gente muito atingida pelas políticas neoliberais, pelas políticas da globalização neoliberal, muito desemprego, muita gente que não se viu ou não se vê apoiada, acudida, socorrida pelo sistema político existente e que se torna vulnerável a novas formas de demagogia e de populismo. Mas isso há responsabilidades do próprio sistema, não é? Quer dizer, há uma esquerda que provavelmente já não responde às necessidades de uma grande massa de gente que foi vítima desta globalização. Há uma social-democracia que na Europa tendeu a seguir o neoliberalismo de uma forma que está a pagar politicamente agora, com esta espécie de esvaziamento do centro, e portanto, há similitudes de condições. E há uma direita que, repare, tal como nos anos 30, tende a juntar-se a esta nova extrema-direita populista. Ou seja, aquele cordão sanitário que houve na Europa durante muito tempo entre a direita dita democrática, tradicional e a extrema-direita populista, em vários países está a desaparecer. Bom, aqui ao lado em Espanha já se verificou que os partidos da direita tradicional contam com o Vox, que é um partido puramente franquista, é um partido da vingança, digamos assim, e não esconde da vingança contra a democracia, nem o esconde. Se tornou a condição principal para eles governarem. Isso é muito inquietante.
E tenho esperança que o eleitorado espanhol saiba corresponder à gravidade dos desafios em que está presente. Mas há uma crise do sistema liberal na Europa. Os fascismos e os autoritarismos não caem do céu aos trambolhões, caem da crise do sistema. São respostas de parte da elite política do sistema à crise do próprio sistema. E nós temos aí novas modalidades de autoritarismo a emergir, autoritarismo antidemocrático. Repare, há partidos de extrema-direita no poder em Itália, na Hungria, na Polónia, até há pouco tempo na Finlândia. Agora nas eleições vamos ver qual é a coligação que vai sair o que é que acontece. Daquele Parlamento. Mas, portanto, a extrema-direita já está no poder ou associada ao poder em vários países da Europa. Não sabemos o que vai acontecer em França já nestas eleições. Macron está a tentar inverter as coisas, mas... E vamos ver o que é que acontece. Agora, o que eu acho é que as forças de esquerda, na sua pluralidade, que são chamadas a representar o descontentamento, a frustração, o mal-estar das pessoas brutalmente atingidas por estas políticas de austeridade, têm que assumir o seu papel de representação e de enquadramento. Onde isso funciona razoavelmente, a extrema-direita não aparece. E não queria falar do nosso exemplo em Portugal, mas já agora talvez não seja por acaso que a extrema-direita, por enquanto, tem tão pouca expressão política em Portugal. Voltando à sua história, que é importante conhecermos o percurso de Salazar, e é o que aconteceu esta semana, regressarmos a Peniche com um museu da dimensão daquele que está ali a nascer, para já ainda em obra. É importante a nova geração ir lá, conhecer, perceber que aquilo também se passou cá em Portugal. É absolutamente fundamental, não é? Peniche foi uma prisão emblemática onde o Fernando esteve da ditadura. também. Eu também. Aliás, há um ano fizemos um jornal lá, os dois. E estou com outras pessoas, com outros companheiros na comissão instaladora do museu. É muito importante trabalhar essa memória. É muito, muito importante. Já temos um museu municipal em Lisboa do Aljube, que também foi uma das cadeias emblemáticas da ditadura, uma cadeia onde os presos aguardavam a tortura e o interrogatório, uma cadeia cheia de sofrimento, de expressão, e Peniche, que foi uma cadeia de cumprimento de pena, uma cadeia que se inaugurou com a ditadura, foi cadeia privativa da polícia política e por onde passaram mais de 2.500 presos políticos que vão ser lembrados por um grande mural que se vai inaugurar no dia 25 de Abril, mesmo à porta da cadeia. Agora, no dia 25 de Abril, vai-se inaugurar esse mural com os 2.500 e tal nomes dos presos e também vai com uma série de exposições que vão aludir isso. Essa memória é essencial. Como sabe, um povo sem memória é um povo vulnerável a todas as desgraças e aventuras. E, portanto, se há alguma coisa os historiadores podem fazer, e não só os historiadores, aqueles que tiveram algum papel na resistência à ditadura, podem ter, e têm certamente, é tornar presente essa memória, não como um dogma, não como uma verdade unilateral, mas como uma informação que deve ser olhada com toda a liberdade de discussão, de análise, etc., e oferecida às gerações presentes. A democracia, em grande parte, depende disso. Depende também do que se ensina nas escolas, da nossa história recente? Claro, com certeza. Quer no ensino... Quer no ensino não superior, não é? O secundário e o outro geral, quer no ensino superior. Eu faço parte de uma geração que teve o privilégio de inaugurar, de alguma maneira, no ensino superior, os estudos universitários e superiores sobre o Estado Novo. Não é? Até meados dos anos 80 isso não existia esse estudo. Fechámos a página, fechámos esse dossiê, mas era importante abri-lo e procurar explicar à nova geração. Claro, para ensinar em termos de ensino superior a história do Estado Novo é preciso ver,
quem a estude, não é só as representações políticas e ideológicas das oposições, que são muito respeitáveis e muito estimáveis. 45 anos. Mas quer dizer, já temos distância da história. Exatamente, é preciso uma capacidade de sabe, isto na história não há um distanciómetro, não se pode dizer, com 30 anos já se pode falar, com 20 já se pode... O critério é, no meu modesto entendimento, o critério é se fechou ou não o ciclo. Ou seja, tudo o que você escrever, disser sobre esse período histórico já não tem influência na decisão dos acontecimentos desse período. Ou seja, a Guerra Civil de Espanha venceu-se para o lado dos franquistas. Tudo o que o historiador hoje possa dizer da Guerra Civil de Espanha não vai influir na decisão da guerra. Claro. O ciclo está fechado. O Estado Novo também. O Estado Novo acabou, encerrou-se, traduziu-se na democracia que temos e, portanto, desse ponto de vista, há a inteira possibilidade, liberdade e oportunidade de falar sobre o Estado Novo, porque aquilo que dissermos, o debate que houver sobre o Estado Novo, não vai ter nenhuma espécie de influência na decisão do Estado Novo ou no ciclo histórico. Mas pode ter influência no destino que agora, vamos escolher para o nosso tem país, muita influência para esta Europa e para este mundo. Sem dúvida nenhuma. A democracia depende muito da maneira como trabalhamos a memória e como a mantemos viva. Fernando, foi um prazer tê-lo aqui nesta página 2, que estamos a gravar antes deste dia 28, já depois de inaugurado aquele mural na cadeia de Peniche, que vai ser o Museu da Resistência. Passe uma boa noite, até amanhã às 9h30 na 2.